pessoal, hoje vamos aprender os tipos de funções. Olha quantos tipos diferentes de funções nós temos. Vamos aprender uma por uma. Ó, função afim. Então vamos ver o que é uma função afim. Ela tem esse formato, ó, y igual a ax mais b. Ou seja, por exemplo, você pode ter uma função assim, ó, y igual, vamos supor que seja 2 menos x sobre 3. Será que está naquele formato? Está sim, porque na realidade isso aqui é a mesma coisa que y igual a 1/3, né, de x, né, no caso aqui, menos 1/3 de x, né? Aqui tem o sinal negativo, ó, menos 1/3 de x mais 2. Então, a mesma coisa. Então, aqui está o A e aqui está o B. Né? Só para percebermos bem, né? Ok? Então, assim é uma função afim. Mas vamos ver uma função afim tipo assim, mais claro, né? Por exemplo, 2x mais 1, menos 1, ou mais 1, né? Por isso. Aí nós vamos colocar aqui, ó, o x e o y, né? E vamos fazer o gráfico. Né? Por exemplo, quando o x for 0, aí o y vai ser 1. Quando o x for 1, o y vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, fazendo o gráfico, nós vamos perceber aqui, ó, quando o x é 0, o y é 1. Então, está aqui o ponto. Quando o x é 1, o y é 3. 1, 2, 3. Temos aqui o ponto. Quando o x é 2, o y é 5. E aí, então, temos outro ponto aqui. E traçamos a reta aqui da função. Então, essa é uma função afim. Então, ela não passa aqui na origem, ela passa nesse ponto aqui do y, justamente aqui, ó, no ponto 1 do y, é onde é o b da função. Isso aí. Vamos agora aprender a respeito da função linear. A função linear parece com a função afim. Ela é o y igual a ax, só não tem o b. Ou seja, um y igual, por exemplo, a 2x, né, onde o a é 2. Então, nós vamos poder fazer aqui, ó, o x e o y e fazer o gráfico. Por exemplo, se o x for 0, o y vai ser 0, porque 2 vezes 0 é 0. Se for 1, o x, o y vai ser 2. Se for 2, o x, aí o y vai ser 2 vezes 2, 4. Então, fazendo o gráfico, né, de x e de y, quando x é 0, o y é 0. Então, está aqui na origem. Quando x é 1, o y é 2. 1, 2 de y. Está aqui. Quando x é 2, o y é 4. 2, 3, 4. Isso. E aí, então, traçamos a reta da função. Ela passa justamente na origem dos eixos aqui. Então, esta é a função linear. Sempre passa na origem, sempre tem 0, 0. Mesmo que seja, né, diversos formatos, assim, ou pode ser assim, mas vai passar aqui no centro, ok? No 0, 0. Então, a característica da função linear é uma reta, mas que passa na origem. E a função afim também é uma reta. A função constante, o nome já diz, ela é constante, ou seja, o y é igual a, no caso, uma constante aqui, ó, b, né? Igual a um número. Né? Por exemplo, y é igual a 3. Então, o número é uma constante, não é uma incógnita como x. Então, por exemplo, se a gente tem aqui x e y, vamos fazer o gráfico. Então, se o x, por exemplo, for 0, o y vai ser 3. Se o x for 1, o y vai ser
3. Se o x for 2, o y vai ser 3, porque ele é constante, sempre vai ser 3. Então, no gráfico, vai ser o seguinte, todo o x que você colocar aqui, seja 0, seja o 1, ou seja o 2, né? Aqui o y vai ser sempre 3. Por isso vai ficar nesse formato, né? Passando sempre aqui no 3, porque o 3 é uma constante. Então, vimos aí a respeito da função constante. Agora, vamos ver a função identidade. A função identidade é o seguinte. Então, a função identidade, o y é igual a x. Ou seja, né, quando o y é igual a x, se você atribui um valor para x, por exemplo, 0, o y vai ser 0. Se você atribui 1, o y vai ser 1. Se você atribui 2, o y vai ser 2. Né? Então, a função identidade vai ficar neste formato, onde você tem aqui 1, 2, 3, né? Aqui você tem um 0. Né? Então, para o y vai ser sempre o mesmo valor. Ó, 1, 2, 3. Então, o 1 vai ser com 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3 e assim por diante. A mesma coisa acontece com os números negativos, menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2 aqui, vai ser sempre assim. Então, sempre igual aqui, né? Então, esta é a função identidade, né? Ela vai passar sempre aqui no centro, só que vai ter sempre as mesmas medidas, né? Então, isso mostra aqui que não vai ter outro formato. Vai ser sempre nesse ângulo aqui de 45 graus, né? Diferente da função linear que passa pela origem, mas que pode ser, né, de diversos formatos. Já a função identidade não, ela vai estar sempre aqui nesta posição, passando na origem no ângulo de 45 graus. Ok? Então, esta é a função identidade. Vamos ver agora a função inversa. O nome também já disse, função inversa, você justamente vai trocar. Se você tem um y igual, por exemplo, a 2x menos 1, você vai trocar o que é y por x e o que é x por y. Né? E você vai, então, fazer, né, justamente isso. Né? X mais 1 sobre 2. Então, você inverte, isola o y e você acha, então, a função inversa aqui de y igual a x menos 1, vai ficar y igual a x mais 1 sobre 2. Né? Isso aí. E pode ser também assim, identificável, como f de x a menos 1. A função inversa. Okay? Vamos ver agora, então, as funções sobrejetoras em diante. Muito bem, vamos ver agora sobre a função sobrejetora. Então, o que seria uma função sobrejetora? Ela é da seguinte forma. Aqui temos o conjunto A e o conjunto B, A e B. Então, temos que vão partir as setas para o B. Então, parte aqui uma seta, parte outra seta e pode partir assim também outra seta. Né? E o conjunto B, aqui os elementos de B não sobra ninguém, ou seja, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Já o que acontece com a injetora? A injetora, né, temos o A e o B, né, e aqui estão os elementos de B, os elementos de A, parte uma seta, parte uma outra seta, parte uma outra seta. Uma seta para cada, mas pode sobrar elementos. Então, o que caracteriza uma injetora é que eles recebem apenas uma seta, ou seja, os elementos são distintos. Então, esta é a característica da injetora. Ok? Já a bijetora,
né? Que seria uma objetora? A união dessas duas características, ou seja, os dois conjuntos aqui, eles vão estar completos, recebendo apenas uma seta, ó, cada um, e o conjunto imagem sendo igual ao conjunto contradomínio. Então, a junção das duas características é a objetora. Então, aprendemos aí esse detalhe. Vamos agora, o que é uma função par e uma função ímpar. Esse é um assunto um pouquinho mais delicado. A função par, né, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó, de y igual a x2. Por que é uma função par? Porque quando você atribui um valor de x aqui, ó, por exemplo, menos 1, o valor de y vai ser 1. Se você atribui o valor menos 2, o de y vai ser, no caso, 4. Mas se você colocar positivo, ó, 1 vai ser 1 do mesmo jeito. Se você colocar 2, vai ser 4 do mesmo jeito. Ou seja, não importa se você troca o sinal. Vamos ver isso na prática, no gráfico. Então, vejam só aqui, ó. Se você tem o x1, né, o y vai ser 1. Se você tem um x2, o y vai ser 4. 2, 3, 4. Agora, se for menos 1, aqui vai ser 1 também. E se for menos 2, né, aqui vai ser 4 do mesmo jeito. Ou seja, ele forma o mesmo desenho de um lado e de outro. Então, a função par, ela tem essa característica, ou seja, o f de x, né, é igual ao f de menos x, não muda. Ok? Ó, menos 1 e 1 vai dar o mesmo resultado, ou seja, vai ter a mesma imagem aqui, né, com relação ao eixo dos y. Então, esta é uma função par. De um lado e de outro do eixo do y é igual à mesma figura. A imagem é a mesma para elementos, no caso aqui, com sinais diferentes. Agora, uma função ímpar é este exemplo aqui de função ímpar. Vamos ver então uma função ímpar. Quando você atribui um valor aqui a x, né, por exemplo, você menos 1, aí o x vai ser, o y vai ser menos 2. Se você atribui 1, ele vai ser 2. Então não é a mesma coisa, né? É diferente, por isso que é ímpar. Veja só como fica no gráfico. Você tem menos 1 de x, né? Você vai ter menos 2 de y. Ó, menos 2 aqui. Se você tem 1 de x, você vai ter 2 aqui de y. Então, a função será assim. Ou seja, o mesmo desenho que vai ter aqui, vai ter aqui. Né? Ou seja, a imagem é a mesma com relação ao ponto de origem. Né? Mesma imagem aqui, mesma imagem do lado de cá. Então, assim é uma função ímpar. Ok? É claro que a função pode não ser nem par, nem ímpar, né? Se não tiver essas características. Agora vamos ver então a função composta. Uma função composta é quando temos duas funções, ó, f de x, por exemplo, igual a 2x, e você tem uma outra função, gx, igual a, vamos supor aqui, né, igual a x2. Né? Então surge uma terceira função que ela vai ser a composta das duas. Né? Ou seja, vai juntar aqui dentro, ó, vai ser a função g de x, né, aqui dentro desta função de f. Ou pode representar assim também, for. Né? Então, como vai ser isso? Então, pegamos a função f aqui,
que é o 2x, no lugar do x colocamos o quê? A função g de x. Né? Ou seja, o que vai ficar? Vai ficar 2 no lugar daqui. Quem é gx? É o x2. Né? Então, aí sim é a função composta. Aqui entra a função gx. Né? E pode ser também o contrário. Né? Pode ser g de x, né? Composta de f de x. Né? Aqui, f de x. Ok? Aqui dentro. Né? Então vai ser o contrário. Você pegar a g de x, que é o x ao quadrado, né? E vai colocar justamente o quê? O 2x no lugar do x. Então vai ficar assim. Então é isso que é a função composta. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou aí da aula, dê um like. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se. E nos veremos no próximo vídeo.